Mas talvez a decisão de escolher olhar para as coisas da vida com um olhar mais positivo, talvez não tenha a ver com ser inocente por completo, né? Às vezes a gente tem essa impressão equivocada de que o olhar positivo em relação às coisas da vida é meramente inocência ou simplesmente algum tipo de anestesia mental às mazelas do mundo. Talvez em alguns casos possa genuinamente ser. Mas o que eu percebo é que existe talvez um outro ponto que pode ser muito bem explorado dentro de tudo isso. Quando a gente fala sobre olhar a vida com olhos mais positivos, talvez seja realmente uma forma que a gente aprendeu a sobreviver a tudo isso. Quando a gente está diante de muito sofrimento, quando a gente passa por muita coisa difícil, e mesmo assim a gente sobrevive a tudo isso, talvez, e somente talvez, o olhar positivo em relação à vida seja necessário. Porque tomar ciência das injustiças da vida, tomar ciência das mazelas, tomar ciência das possibilidades de sofrimento é algo que realmente é bem difícil de aprender a lidar com tudo isso. Até por isso que existe aquele dilema bem antigo até, né, que é explorado no filme Matrix, que é sobre o dilema das pílulas, né, em que uma delas é atribuída à oportunidade de conhecer a verdade dolorosa e a outra é permanecer numa mentira confortável. A gente tem algumas referências filosóficas, talvez, para essa mesma discussão. A Caverna de Platão tem um pouco disso. Mas isso é algo realmente bem complexo, porque muitas vezes não é somente algo de escolher tomar a pílula vermelha ou a pílula azul. Mas muitas vezes, muitas pessoas não têm sequer a escolha de estar dentro de uma mentira confortável. Muitas vezes, por conta de como a vida se apresenta para algum sujeito, às vezes a verdade ela vem à tona e a vida não te prepara para receber certas verdades. É por isso que não dá para julgar quem tem essa opção e prefere continuar na caverna, justamente porque talvez seja simplesmente um mecanismo de defesa, né? Se a gente não é preparado o suficiente para lidar com os problemas da vida, talvez faça sentido querer se manter protegido. Por mais que isso de alguma forma te ausente da possibilidade de algo genuíno, né? Até porque existe um contraponto na ideia de escolher a verdade dolorosa que está no contraponto do propósito do sofrimento. Até porque, de alguma forma, viver um sofrimento sem um propósito por trás é simplesmente tortura. E talvez isso não faça o menor sentido, logicamente falando, porque seria simplesmente um autoflagelo e que muitas vezes não tem nenhum contexto de prazer por trás. Mas ainda assim, existem pessoas que preferem a verdade dolorosa, por mais que doa, claro, mas que possibilita algum senso de dever cumprido, de realização e do ápice da liberdade. Então, para muitas pessoas, esse sofrimento e essa dor de encarar a realidade como ela é o que é necessário para se atingir o ápice da liberdade. Então, nesse sentido, para muitas pessoas, é preferível que se sofra sendo livre do que seja confortável sendo escravo. É algo bem complexo. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui, se possível, nos comentários, me diga. Mas eu acho que, diante de tudo isso, talvez o cerne da discussão em si não seja necessariamente
sobre o dilema de Matrix. Talvez seja justamente sobre entender o propósito do porquê algumas pessoas escolhem ver a vida com olhos mais positivos, porque às vezes foi necessário e foi a única forma que essa pessoa achou de sobreviver a tudo isso. Até porque, diante de tanto caos e de possíveis cataclismas, a gente precisa manter a esperança viva. E o único jeito, talvez, de sobreviver a tudo isso de forma plena, talvez saudável não seja a palavra, mas sobreviver bem a tudo isso, seja tomando a real decisão de olhar a vida com olhos mais positivos.